Meu sétimo ano, melhor sétimo ano do SESF 2020. A gente está aqui com a aula hoje. É o seguinte: a gente vai concluir um pouquinho lá as páginas que eu passei para casa. Depois entraremos um pouquinho também no capítulo 11, que é a invasão holandesa, tá bom? Então, olha só. As páginas que eu passei para casa são aquelas da semana passada, né? Essa semana eu passei a atividade, mas aí a gente vai fazer de acordo com a aula de amanhã, tá bom? Atividade dessa semana. Então, olha só, a gente fez essa parte aqui, né, com vocês, fizemos essa daqui também. Aqui no sétima questão, por exemplo, só pergunta pra gente caracterizar cada pedaço aqui do engenho, né, da Casa Grande, enfim, ó, por exemplo, Casa Grande, senzala, capela, o que era isso aí? Isso aqui tá fácil, ó. Casa Grande é onde o dono do engenho morava com sua família, tá bom? A senzala é o local onde os escravos ficavam à noite para dormir, tá bom? E após o trabalho também, todos eles iam para a senzala. É um galpão enorme, mal cuidado, maltratado, em que os escravos ficavam lá até o dia amanhecer novamente para eles voltarem para o trabalho. A capela é onde faziam, o nome já está dizendo, capela é uma igreja, né? Onde o pessoal ia fazer as missas. A gente não pode falar em culto nesse momento ainda, porque é a missa mesmo, é da igreja católica, tá bom? E viu que somente a católica foi a primeira que chegou aqui no Brasil, né? E ela que organizava tudo, ela ajudava o Estado a governar, ela mantinha aquela ordem, vamos dizer assim, tá? E a oitava questão, ela é bem pessoal, como não, deixa eu ver se tem linhas para a oitava. Não tem linhas para a oitava, então o que você vai fazer? Você pode pegar um daqueles post-itzinho e pode colocar aqui, ó, em cima aqui um clipezinho e colocar a resposta da oitava questão, tá bom? Você não tem que riscar o livro, ok? Para chegarem ao Brasil como escravos da coroa portuguesa, os negros africanos foram trazidos em navios negreiros, onde por dias conviviam em condições desumanas. Com base no que você estudou, comente no seu caderno como foi a chegada dos negros africanos no período colonial e o que você pensa sobre as consequências da escravidão do negro em nosso país. E você, como não vai ser no caderno, vai ser na folhinha separadinha, você vai clipar ela aqui na página do livro, tá bom? Ou grampear, tanto faz. Você só vai dar sua opinião, uma resposta pessoal. Você pode começar com letra maiúscula, dando o espaço adequado, dizendo que, ó, acredito que a escravidão teve consequências ruins, teve uma dívida social muito grande com essas pessoas da África no Brasil. Devemos respeitar a todos, todos são seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém. Eles ajudaram a construir o Brasil. Quer dizer, tem muitas maneiras de você responder essa questão, tá bom? Tem muitas formas de você responder, até mesmo combatendo essa doença chamada racismo, que é uma doença, é mal psicológico. Então, você não pode, digamos, em vez de você falar à toa, você pode começar de uma maneira assim, ó. Eles chegaram aqui porque foram obrigados a virem ao Brasil. Navios tombeiros, adoecendo, chegando aqui eles eram vendidos em feiras, chegando aqui eles eram tratados como mercadorias, e a consequência disso foi uma sociedade desigual, com muita pobreza, muito racismo. Isso tudo no Brasil até hoje tem, né? Isso nunca mudou, tá? Mas você, como é uma resposta pessoal, eu só dei umas dicas para quando você for fazer essa questão aí, belezinha? A nona questão diz assim, ó: explique, para você explicar, né, como os negros resistiam à escravidão. Bom, eles fugiam das senzalas. Resistência, aqui é a parte da resistência. Eles fugiam, eles se organizavam em comunidades chamadas quilombos, né? Eles aprendiam a lutar, a capoeira, né? Enfim, cometiam suicídio, que era o que acontecia também em muita quantidade, né? Eles quebravam máquinas de engenho, eles incendiavam plantações de cana-de-açúcar, eles fugiam para a mata, como já falamos agora há pouco, né? Então, são muitas
questões que aconteciam, são muitos problemas, a resistência era nessa parte aí. Eles não iam se organizar para guerrear contra os senhores de engenho, não. Eles iam fugir de casa, enfim, fugir da senzala para outras regiões, né? 10ª, no período colonial era muito comum a fuga de negros. Eles se refugiavam para quilombos instalados em locais distantes e de difícil acesso. O mais famoso deles foi o Quilombo de Palmares. Explique a importância histórica desse quilombo na história da resistência negra contra a escravidão. Muito bem, o Quilombo de Palmares era localizado no local chamado Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Tá bom? Ele não abrigava somente negros fugidos, não. Eles também abrigavam índios, mulatos, brancos pobres, pessoas marginalizadas, sertanejos, enfim. O quilombo chegou a ter cerca de 30 mil habitantes. Muita gente, né? Seus líderes foram Ganga Zumba e depois Zumbi. Esse último liderou os habitantes até 1694. No último combate, né, contra a ofensiva do Estado português, bandeirantes paulistas incendiaram esse quilombo. Né? Eles acabaram incendiando, com a ajuda de fazendeiros e com a ajuda do governo também. Após essa data, o quilombo foi destruído e dias depois Zumbi foi capturado e executado com a pena de morte. Enfim, é triste, né? A gente tem que entender que o Brasil não tinha uma história bonita para contar, nenhum país do mundo tem uma história bonita para contar. Infelizmente é o passado, que nós não devemos ficar presos nele, mas aprender com ele, né? Para evitar que novos erros aconteçam de acordo com esse passado. O passado é para isso que existe. Ó. Você aprende com o passado, entende o presente e tenta evitar os erros no futuro. É para isso que serve a história, né? E tem aqui a parte pensando no vestibular, que eu mostrando, você já mata a questão, lá, já marca logo a resposta. Infelizmente não tem como comentar muito isso, né? E essa parte eu deixo mais com vocês, tá bom? Que é a parte de vestibular. Você só vai marcar uma alternativa. E como ela é bem grandinha, também tem umas partes aqui do lado de cá, né? Mas são coisas fáceis que nós já estudamos, tá bom? Você só vai ler, interpretar e marcar. Leu, interpretou e marcou. Tá bom? Uma só, não marca mais de duas não, porque questões de vestibular. Vocês vão fazer vestibulares simulados lá no 9º ano, no 8º ano, no ensino médio, vai ter muito isso, né? Certo que é bom vocês praticarem logo, né? Mas se eu for dar a resposta, é mesmo que nada. Então você pratica por consciência própria, ou então vai ficar só copiando a resposta do professor, e fica ruim isso aí, você não vai aprender. Então essa parte aqui é muito pessoal de vocês, a parte vestibular. Eu até comento, claro, tudo que eu comento aqui nas aulas cai no Enem e no vestibular. Se o papai for fazer o Enem, se a mamãe for fazer o Enem, pode assistir a aula junto com vocês, que tem muita dúvida aqui, tem muita coisa aqui que com certeza o Enem vai cobrar, né? Olha só, aqui o capítulo 11 fala das invasões holandesas e a Guerra dos Mascates. Por que a invasão holandesa? O que é a União Ibérica, como diz bem aqui no cima do texto? Vamos entender essa parte chamada União Ibérica logo, né? Chega um certo momento na história da Europa, que nós também estudamos muito a história da Europa, né? Até porque nós somos produto dessa história da Europa. Querendo ou não, nós somos também influenciados por Portugal, né? Assim como somos influenciados por índios, africanos e imigrantes. Na história da Europa chega um momento que Portugal fica sem rei, né? Portugal fica sem ninguém para, digamos assim, e agora quem vai governar Portugal? Porque o rei de Portugal era um jovem chamado Sebastião. E na época, século XVI, 1560, 1540, 1550, por essa data assim mais ou menos assim, 1560, vamos colocar dessa data aqui, esse rei acompanhou seu exército na luta contra os invasores, né? Os invasores que o pessoal chamava de mouros. A gente chama também de pessoas misturadas com árabes, pessoas misturadas com africanos e sarracenos, tudo uma coisa só. Assim, o basicão aqui, para você entender que eram os mouros,
para chamar de invasores, né? E tinha uma religião árabe, né? Religião muçulmana, vou colocar muçulmana que é mais bonito. Muçulmana, seguidores de Maomé, né? É um povo muito misturado, os mouros, né? E misturado também com africanos, mais africanos. Então, o rei Sebastião, Dom Sebastião, como era chamado, né? Ele foi à frente de seus exércitos, achando que ia vencer, né? Com facilidade, não sei o que mais, só que ele sumiu nessa batalha, desapareceu. E sabe o que aconteceu com ele. Dizem que foi capturado pelos mouros, dizem que foi crucificado pelos mouros, que foi fuzilado ou mesmo cravejado de flechas, enfim. Ninguém sabe o que aconteceu com Dom Sebastião. De repente ele sumiu, desapareceu e os soldados que voltaram da guerra não souberam explicar o que aconteceu e a corte, o parlamento português, não sabia o que fazer, porque o rei havia sumido e não tinha nenhum parente dele por perto para assumir a coroa de Portugal. E agora? Portugal estava sem rei. Portugal estava sem nenhum representante, né? O parente mais próximo, havia um rei, os parentes eram pobres, eram, digamos assim, meio marginalizados, mas não poderiam assumir o rei, porque o parente mais rico do rei, já era rei em outro país. E agora? Ele era rei na Espanha, né? O Felipe era rei na Espanha, ele era primo do Sebastião. Interessante, né? Os parentes são reis de países diferentes. Mas acontecia muito isso antigamente, viu, gente? Acontecia muito isso nos séculos XV, XVI. E o Filipe, também chamado de Felipe II, disse assim: não, se Portugal está sem rei, eu vou assumir o reinado de Portugal juntamente com o da Espanha. Agora o Felipe II mandava em 2 reinos, né? O nome desse novo processo político foi chamado de União Ibérica, tá bom, pessoal? União Ibérica. Se a gente fosse definir o que seria isso, você coloca só assim, foi o momento, né? Vírgula, entre 1560 até 1640, em que Portugal e Espanha tinham o mesmo governo. Tá bom? Portugal e Espanha tinham o mesmo governo. O nome disso era União Ibérica. Então, gente, após o desaparecimento de Dom Sebastião, surgiram várias lendas, vários mitos. O pessoal começava a chamar Dom Sebastião de santo, e assim nasceu a nomenclatura São Sebastião, né? E surgia em Portugal um movimento, assim também como no Brasil, chamado de sebastianismo. Sebastianismo. Que é isso, professor? Que negócio é esse, professor? Pois é, pessoal. Aqui é o seguinte, pessoal, criou-se um mito aí de que Sebastião um dia voltaria em seu cavalo branco. Voltaria, né? Cavalo branco e tal, não sei o que. Tá no livro, viu? E salvaria muitas almas, né? Salvaria muitas almas. Nossa, professor, que viagem, rapaz. Pois é, tinha isso sim, tinha esse mito de que Sebastião teria se santificado e que salvaria muitas almas, e isso entrou na mentalidade do sertanejo, do homem mais pobre. Porra, não cabe nem 2